Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A glória e a fartura do Antigo Testamento são apenas figura para nós. Vamos procurar entender isso. E como exemplo, é claro que todo mundo pensa em Abraão, que era rico, Jacó, que era riquíssimo, e o povo de Israel que saiu do Egito com grandes riquezas, os patriarcas e aqueles que se instalaram na terra prometida, que se enriqueceram. E então, quando a gente vai para Davi, que foi muito rico, Salomão então nem se fala, extrapolou tudo e recebeu glória. Pois é, isso não tem nada a ver com a nossa situação equivalente no dia de hoje. São apenas sombras para nós, como a Bíblia diz, símbolos, figuras, e precisamos entender isso no sentido espiritual. A glória que Deus quer para nós é espiritual, a riqueza é lá no céu. Deus não nos quer ricos aqui na terra, o que vai ser laço e armadilha. Deus não quer que sejamos possuidores de muitas coisas aqui no mundo, pelo contrário, que sejamos peregrinos e forasteiros. A Bíblia nos ensina isso, aqui não é o nosso lugar. O melhor para nós é a glória eterna, espiritual, sermos cheios de espírito, apesar de não possuirmos nada aqui na terra. Mas no Antigo Testamento nós precisamos entender essa diferenciação entre o Antigo e o Novo Testamentos. No Antigo Testamento Deus fez uma aliança com o povo e disse: se vocês forem fiéis à aliança, eu vou fazer vocês prósperos, não vão ter enfermidades, vão vencer os adversários, vão dominar todos os outros povos, vocês vão ser grandes no mundo. Isto aconteceu. Se cumpriu nos dias de Salomão. No capítulo 10 de 1 Reis, por exemplo, nós encontramos a visita da rainha de Sabá a Salomão. Essa rainha de Sabá ainda é um pouco misteriosa para nós, mas ela era uma rainha que reinava lá no o que hoje é o Iêmen, que incluía Etiópia e Eritreia de hoje. Aquela região era toda dominada por ela, era uma rainha grande, muito rica, que ouviu da fama de Salomão e quis ir encontrar-se com ele, e foi com uma grande comitiva, muita riqueza, muitos presentes, muitíssimo ouro e pedras preciosas para presentear Salomão. Compareceu perante ele e lhe expôs tudo quanto tinha em sua mente. Salomão deu resposta a ela de todas as perguntas, não houve nada difícil. Ela ficou um tempo com Salomão e viu a glória de Salomão, a riqueza, a fartura, a beleza de tudo aquilo. Salomão satisfez a ela em tudo que ela quis, e o que ela mais queria era um filho com Salomão, e segundo a história ela levou Menelique, o filho que ela teve de Salomão. Mas ela teve uma atitude bem interessante, porque ela se prostrou diante de Deus e reconheceu: Salomão, Deus escolheu você, é o Deus grande que escolheu você, e bendito seja Ele que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso Ele te constituiu sobre esse grande povo e te deu isso tudo. Ela deu a Salomão muitas riquezas, e Salomão correspondeu também, não quis ficar para trás, e deu também muita coisa a ela. Essa visita é um exemplo vivo daquela glória que Deus faria o povo ter se andasse na presença dele. Salomão, nos primeiros 20 anos de governo, andou na presença do Senhor, e a palavra se cumpriu. Ele sucedeu seu pai Davi, que também andou na presença de Deus. Portanto, nesses 60 anos de governo, o povo esteve na presença de Deus, e a palavra se cumpriu. O povo de Deus ficou famoso no mundo inteiro,
foi cabeça no mundo. A rainha de Sabá exemplificou a quantidade de outros reis que também vieram ver Salomão e reconhecer a grandeza dele. É isso que Deus quer para nós hoje? Não, não e não. Alguém pensa, eu vou ser como Salomão, vou ser um grande empresário como Luciano Hang, vou ser um grande empresário como Elon Musk e eu vou glorificar a Deus sendo um grande empresário. Sai Satanás, isso aí é pensamento de Satanás, não tem nada a ver com Deus. Seja como Jesus, como Paulo, Pedro, os apóstolos, Estevão, Filipe, todos que pregaram o evangelho, que viveram uma vida simples, aqui na terra foram pobres, mas ricos espiritualmente. Mas por que Deus não quer que o crente seja rico em nossos dias? Porque o nosso reino não é daqui, da terra, e o evangelho é para ser pregado em todos os lugares. O povo de Deus não será maioria em lugar nenhum do mundo, ainda que católicos ou protestantes ou evangélicos sejam maioria em alguma região, alguma cidade, nem todos serão fiéis a Deus. O povo de Deus é minoria neste mundo. O mundo não é o nosso lugar, porque está posto no maligno, ainda que seja uma cidade evangélica. Você já viu como os governantes evangélicos são ruins? Sejam prefeitos, governadores, são ruins os evangélicos no governo. Aqui não é o nosso lugar. O povo de Deus é para ser minoria, para ser sal espalhado. O povo de Deus não é para ser batata, nem carne, nem picanha na comida, é para ser sal. O sal se esconde, se espalha, dá sabor sem ser conhecido, sem ser famoso. Nós temos que espalhar o nosso testemunho e não dominar uma cidade, uma empresa, uma igreja, uma grande denominação, construir um Vaticano para nós. Não, não e não. O reino de Deus não é deste mundo, é para nós estarmos espalhados e nunca dominando. Mas isso é totalmente diferente do Antigo Testamento, quando o povo de Israel era um só. Os outros povos não eram povos de Deus, somente Israel. O Senhor diz em Amós 3 que só escolheu Israel, por isso Deus os puniria, como de fato tem punido. Deus os escolheu, um povo só, para ser glória. Hoje é diferente, Deus nos escolheu para estarmos em todos os reinos do mundo, nos espalhando com o evangelho e nunca aparecendo, sendo grandes ou dominando reino nenhum. Esta é a vontade de Deus, que sejamos como Jesus, os apóstolos e os cristãos primitivos. Você entende essa diferenciação? Ou você ainda quer seguir uma carreira, ser grande, ganhar dinheiro, ser importante no mundo? Isto não é de Deus. Estes sonhos não são de Deus. Entenda o que Deus quer de nós.